quero ler um texto em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 e o versículo de número 18. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus capítulo de número 4 e o versículo de número 18, que diz assim: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Agora, vamos para mais um texto, ainda em Mateus. Mateus, capítulo de número 9, e o versículo de número 9. Mateus, capítulo 9, e o versículo de número 9, que diz assim: Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Ele era um cobrador de impostos, um coletor de impostos. Estava ali sentado, trabalhando. Jesus passou por ele, o viu ali e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Amém. Eu estava pensando nesse texto, nesses dois textos, Li aqui Mateus 4, versículo 18 ao versículo 22, e Mateus capítulo 9 e o versículo 9. Estava lendo aqui agora há pouco e fiquei pensando nesse texto. Porque vejam bem, eu fico tentando imaginar hoje. Imagine você hoje. Passa diante de você um homem, um desconhecido até então aqui. Jesus era um desconhecido, eles não conheciam Jesus, não tinham visto Jesus. Jesus estava começando o seu ministério. Foi após o seu batismo nas águas, ele começou o seu ministério. E aqui, inclusive, no capítulo 4 que eu li aqui, versículo de número 18, o texto é um texto que nos remete aos primeiros discípulos que Jesus chamou. Quando Jesus começou a chamar, a escolher os seus discípulos para o seguir e dar, então, início ao seu ministério, ao seu ministério que se estenderia aí por um período aí não mais do que 3 anos, aproximadamente 3 anos. Aí eu fico tentando entender hoje. Não sei se vocês conseguem compreender o que eu quero transmitir. Eu fico tentando compreender hoje. Imagina um desconhecido. Você está lá trabalhando, você viu aqui no texto que eu li, que os primeiros discípulos que ele chamou estavam pescando, eles eram pescadores, estavam ali pescando. O outro estava trabalhando num guichê que coletava impostos, ele era um coletor, estava ali trabalhando. Imagina você está lá trabalhando, está lá no escritório, está lá num balcão, numa loja, está lá num comércio. Você está lá trabalhando e passa ali um desconhecido, olha para você e diz: Ei, me segue. E você deixa o seu trabalho, se abandona o seu posto de trabalho, o seu horário de trabalho, você deixa tudo ali e vai atrás deste homem, deste desconhecido. O que é que o senhor quer com a gente? O que é que o senhor quer comigo? O senhor me chamou para quê? Vamos comigo. Vamos caminhando. No caminho eu te falo. À medida que a gente for caminhando, à medida que a gente for andando, à medida que a gente for vivendo junto, que a gente for convivendo, você vai entender. Você vai compreender o que eu quero e para que eu te chamei, para qual finalidade eu te chamei para me seguir. A pergunta que eu quero fazer aqui hoje é a seguinte: será que se Jesus passasse hoje, eu estivesse trabalhando ali numa loja, estivesse trabalhando ali numa esquina da rua, estivesse trabalhando num balcão, num guichê,
e Jesus passasse ali e dissesse: me segue, será que eu o seguiria? Será que eu o seguiria? Se Jesus chegasse hoje aqui e nos chamasse, como chamou esses primeiros discípulos há mais de 2000 anos, será que nós o seguiríamos? Vamos inverter um pouquinho aqui a pergunta. Se nós tivéssemos vivido lá atrás, há 2000 anos, ou há mais de 2000 anos, se fosse nós que estivéssemos lá, e Jesus nos convidasse: segue-me, será que nós o seguiríamos? Será que nós nos disponibilizaríamos, assim como esses homens que eu li aqui? E eu fico mais impressionado ainda com Mateus. Mateus versículo 9. O texto é enfático e categórico. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Quase não sai a palavra. Ele estava sentado na coletoria. E então Jesus lhe disse: siga-me. Aí o texto diz: Mateus levantou-se e o seguiu. O que tinha Jesus? O que é que tinha nesse carpinteiro? O que é que tinha nesse andante, nesse peregrino, nesse caminhante, morador de uma suspeita cidade que era Nazaré? Era uma cidade mal vista, na verdade era um povoado. Nos dias que Jesus morou lá, os historiadores dizem que Nazaré era um povoado, um vilarejo, menos que um povoado, era um vilarejo que não tinha mais do que 90 casas. E era vista sob suspeita dos seus contemporâneos. O que tem um morador de um suspeito vilarejo chamado Nazaré, filho de um carpinteiro, de uma camponesa pobre? O que é que ele tem? Qual é o encanto de suas palavras? Qual é a beleza da sua mensagem? Qual a atratividade que ele apresenta, que ele chama pescadores? Vem, me segue. E eles abandonam o barco, abandonam redes, abandonam suas ferramentas de trabalho, abandonam o pai. O texto diz que eles abandonaram o pai, deixaram o pai para trás e foram atrás de Jesus. O que é que tem esse carpinteiro, esse pregador carpinteiro de Nazaré, que passa na frente de uma coletoria, tem lá um coletor de impostos trabalhando, e Jesus diz: me segue, e ele deixa lá, larga tudo para trás e vai atrás de Jesus. Bom, o que tem Jesus? O que tem esse carpinteiro? Essa é uma pergunta de retórica, porque todos nós sabemos. Ali estava o Verbo de Deus encarnado, manifestado na pessoa de Jesus Cristo Nazareno. Ali estava o Filho de Deus. Ali estava o Deus que se fez homem, o Deus que se fez gente. E a sua mensagem, a sua palavra, a sua pregação, os seus ensinos eram com autoridade, e era com tanta autoridade que, inclusive, os soldados que foram mandados lá num certo dia para prendê-lo, quando eles voltaram, que os principais dos sacerdotes questionaram por que eles não trouxeram Jesus, qual foi a resposta que eles deram? Nunca vimos homem algum falar como este homem. A autoridade com que ele fala, a autoridade com que ele prega, é uma autoridade que nós nunca vimos aqui na vida de nenhum escriba, no sermão de nenhum escriba, no sermão de nenhum fariseu, no sermão de nenhum sacerdote. Nunca vimos homem algum falar como este homem, né? E autoridade comprovada, inclusive, no convite, num simples convite: vem, me segue. E eles vão, e eles o seguem. Se eu convidar você para ir a algum lugar comigo, eu digo assim: vamos comigo em tal lugar, você vai comigo? Primeiro, se você me conhecer, se você tiver confiança em mim, me conhecer. Segundo, se você estiver disponível, se você não estiver ocupado, se você não estiver fazendo uma outra coisa que você não
tenha que terminar aquilo que você esteja fazendo, que você esteja liberado, que você esteja livre para me acompanhar. Caso contrário, você vai dizer, não, eu não posso ir, eu estou ocupado agora, eu estou fazendo um serviço que eu não posso parar, eu tenho uma ocupação aqui. E Jesus tem uma autoridade, a autoridade de Jesus é algo assim tão extraordinário, é algo tão para além da nossa própria capacidade de compreensão, que ele diz simplesmente, me segue, vem e me segue. E eles deixam tudo e seguem a Jesus. E sabe o que eu fico impressionado? Então assim, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu acabei de mencionar que essa pergunta, o que tem esse pregador de Nazaré, é uma pergunta de retórica. Nós sabemos o que ele tem. Agora, a outra pergunta que eu quero fazer aqui para a nossa reflexão, na verdade aqui eu só estou fazendo perguntas, isso aqui é só para provocação mesmo, é só para nossa reflexão, é só para você pensar, refletir aí aonde você está, na sua casa, na sala da sua casa, na cozinha, no seu quarto, onde você estiver, só para te provocar aí a sua reflexão. A outra pergunta que eu quero fazer aqui para provocar a reflexão é a seguinte: quais as implicações de seguir a Jesus? Quais as consequências de seguir a Jesus? Porque todos os que aceitaram o desafio de seguir a Jesus, todos os seus discípulos que aceitaram o desafio de seguir a Jesus, com exceção de Judas Iscariotes, todos os outros foram brutalmente perseguidos, violentamente mortos, eles foram mortos de forma violenta e cruel. Mateus, segundo a história, diz que teve o seu corpo, o couro do seu corpo arrancado como se arranca o couro de um animal. Esse aqui que Jesus disse, me segue, e ele deixou tudo e foi seguir Jesus. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição. Tomé, que a gente gosta muito de falar mal de Tomé, ou de no mínimo fazer piadinha com Tomé, eu não aceito. Nunca aceitei nenhum crente fazer piadinha com Tomé para mim. Nunca aceitei. Ah, Tomé, querendo associar Tomé à falta de fé. Eu nunca tolerei e não tolero, nunca aceitei e não aceito nenhum crente fazer piadinha com Tomé. Você sabe quem foi Tomé? Você já leu a história de Tomé? Mas enfim, isso aí é um assunto, quem sabe, para uma outra live. Tomé, segundo a tradição, também morreu flechado. Morreu flechado pelas costas enquanto orava. O irmão Edu Santos está me ajudando aqui, falando sobre Bartolomeu, que foi dilacerado em carne viva. Arrancaram a pele dele também, assim como de Mateus, como se arranca a carne de um animal. O couro de um animal. Então, todos os discípulos de Jesus, como eu disse e repito, com exceção de Judas Iscariotes, todos os outros morreram de forma cruel, de forma horrorosa, violenta, trágica, pela causa de Jesus. Eu fico imaginando o seguinte: será assim, tentando fazer uma leitura o inverso, né? Eu fico tentando fazer uma leitura o inverso. O que poderia ter pensado Mateus? Poxa, eu estava sentadinho lá, trabalhando como um coletor de impostos. Tudo bem que eu era odiado pelos judeus. Tudo bem que os judeus não gostavam de mim, porque os publicanos, os cobradores de impostos, eram odiados pelos judeus, né? Porque, de certa forma, eles trabalhavam para o império. E uma vez que o povo judeu era submisso ao império romano que dominava naquele tempo, isso lá no primeiro século. Eu fico tentando pensar aqui o que Mateus poderia ter pensado. Eu estava lá tranquilo, trabalhando, cobrando cobrando lá os impostos. Tudo bem que eu era odiado, era detestado pelos judeus, mas estava lá numa boa, trabalhando, tinha a minha vida, tinha o meu emprego, tinha o meu salário. Aquele homem passou lá na frente, aquele pregador de Nazaré, aquele andante de Nazaré passou lá, me chamou, eu deixei tudo, nem fui acertar as contas com o patrão, nem fui pedir demissão, simplesmente deixei tudo e segui ele. Para quê? Para morrer agora assim? Para perder a minha vida desse jeito?
Disse assim, claro que ele não pensou isso, é uma suposição, fico tentando pensar se Mateus fosse querer pensar assim, mas ele não pensou assim, óbvio que não. Por que eu estou provocando, fazendo essa provocação de reflexão, provocando a reflexão aí em você, fazendo essas perguntas, essas provocações, para provocar a reflexão em você? Meu irmão, minha irmã, seguir a Cristo requer de nós renúncia total e absoluta. Não foi em vão que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Não foi em vão que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Não foi em vão que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não foi em vão. Então percebe que o Evangelho não tem uma promessa de facilidades? Consegue perceber que o Evangelho não tem promessas de vida, vida glamurosa, vida de sucesso, né? A gente tem que conceituar sucesso. O que é sucesso? Porque segundo a lei do pragmatismo pós-moderno, segundo a lei do mercado competitivo pós-moderno, segundo a lei da busca pela fama a todo custo, nesse ambiente da pós-modernidade, sucesso é o cara que está badalado, estourado nas mídias sociais, mais de 1 milhão de seguidores, seus vídeos são para lá de milhões de visualizações, popularidade em alta, aplaudido onde chega, ovacionado aonde chega, e por aí vai, conceito de sucesso. Mas biblicamente, qual é o conceito do evangelho de sucesso? Qual é o conceito bíblico? Qual é o conceito do evangelho de sucesso? Então nós estamos sendo desafiados, meus queridos irmãos, a seguir a Jesus, lembrando que seguir a Jesus é assumir todos os riscos. Riscos de morte, risco de padecer. Queridos, eu vi um vídeo agora, tá aí circulando, acho que já foi bloqueado, me parece que foi bloqueado pelas plataformas aí, pelo Twitter, me parece que pelo YouTube também, parece que foi bloqueado. Mas eu vi um vídeo aí de um cidadão, cara que é um ex-deputado, que se diz evangélico, com ferramentas, né, de armas, né, taco de beisebol, uma arma, né, simulando uma arma em cima da mesa, estimulando, ensinando os crentes, quando chegar lá na igreja, lá sei lá, um funcionário da prefeitura, um fiscal, um agente, sei lá, alguém que chegar na igreja lá para fechar o templo, para proibir aquele culto por causa desse período que nós estamos enfrentando, esse terrível período de pandemia, e ele ensinando lá que você tem que colocar uma touca, aquela touca ninja, né, que fala, que você coloca a touca ali, esconde sua identidade, fica só os olhos de fora, pega uma arma, mire na cabeça, atira, pega o taco de beisebol, acerta o braço do fulano lá. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, não é possível. Se a igreja primitiva vivesse hoje, se os primeiros cristãos, os cristãos lá do primeiro século, vivesse hoje, viesse aqui ver a igreja da atualidade, a igreja desse Brasil pós-moderno, o evangélico desse Brasil pós-moderno, eles iam ter um misto, me desculpe, tá? Mas eles iam ter um misto de vergonha com nojo. Me desculpe, mas eles iam ter esse misto de vergonha com nojo. Porque não é esse o testemunho cristão. Eu fico tentando imaginar Jesus. Tenta encaixar essas palavras na boca de Jesus. Jesus dizendo, olha, vão aí, pregue o evangelho, tá? Mas fica preparado, fica esperto. Quando viu Satanás aí, quando viu o imperador, quando viu o soldado do imperador, acerta na cabeça. Dá para matar, dá nos pés. Pega a espada aí e arranca a cabeça. Você consegue, pelo menos de longe, ver Jesus ou encaixar estas palavras na boca de Jesus? Uma pessoa que andou entre nós, só falou o bem, só pregou o amor,
só pregou o perdão. Uma pessoa que era anti-violência. Jesus foi anti-violência. Não fique você pensando que Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros aí que ganharam, que inclusive ganharam o Prêmio Nobel da Paz, que também pregaram a paz e pregaram a não violência. Não fique pensando que aquilo partiu dele mesmo. Aquilo é uma inspiração de Jesus. Jesus é a maior referência e o maior inspirador dos mais nobres gestos de solidariedade humanitária. Jesus. Queridos, seguir a Jesus tem implicações, sim, e implicações tão sérias e tão severas que muitas vezes cobra de nós a nossa própria vida. E os cristãos do primeiro século deixaram esse testemunho. Inclusive selaram seu testemunho em Jesus, do seu amor por Jesus, com seu próprio sangue. E a igreja evangélica, o movimento evangélico brasileiro pós-moderno, aderindo a um discurso de ódio politizado, porque isso aí tem um viés político, politizado, que nada tem a ver com o reino, que nada tem a ver com o evangelho, e ao invés de propagar o amor, o perdão, a não violência, se tornou uma propagação de violência, de ódio, de morte. E aí você tem aí até pastores compartilhando um vídeo como esse, pastores compartilhando e dando ênfase a uma coisa tão distante do evangelho, uma coisa que nem de longe pode ser comparada com Cristo da cruz, com o Cristo ressurreto e com a igreja de Jesus lá do primeiro século, com a mensagem original de Jesus lá no primeiro século. Eu estava lendo agora há pouco aqui, como já mencionei para vocês, esses dois textos aqui. Segue-me, é a mensagem de Jesus. Jesus continua dizendo a mim, segue-me. Jesus continua dizendo a você, segue-me. E seguir a Jesus é isso aqui. Seguir a Jesus nessa perspectiva. Seguir a Jesus nesta dinâmica. Seguir a Jesus na predisposição de abrir mão do eu, de negar-se a si mesmo, de tomar a cruz e dizer, Jesus, eu estou disposto. E eu te seguirei, custe o que custar, venha o que vier, haja o que houver, eu te seguirei para o resto da minha vida. Nem que eu tenha que doar, nem que eu tenha que dar a minha própria vida, nem que o meu sangue tenha que ser derramado. Mas eu vou seguir-te. Custe o que custar, eu vou te seguir. E eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Eu tomei essa decisão por Jesus e eu vou até o fim, custe o que custar. Jesus está dizendo a mim hoje, segue-me. Está dizendo a você que está aí comigo aqui nessa live, segue-me. E aí, irmãos, nesse sentido, por isso que lembra que eu comentei com vocês que eu fiz aqui eu parafraseei aqui, né? Na verdade, eu parafraseei o seguidor atendendo o convite de Jesus e perguntando a Jesus, e aí, o que o senhor quer comigo? O senhor me chamou? E Jesus dizendo, não, vamos, à medida que a gente vai caminhando, à medida que a gente vai conversando, à medida que você for andando comigo, você vai aprendendo, eu vou te ensinando o que é. Porque evangelho é caminhada, evangelho não é campanha, evangelho é caminhada. Campanha tem dia para começar e tem dia para terminar. Campanha tem hora para começar e tem hora para terminar. Evangelho não. Evangelho é caminhada. E quando é que vai terminar? Não termina. Não vai terminar. Só naquele dia, quando nós formos chamados para estar com Ele, e mesmo assim não terminou ainda, porque é aí que vai começar. Paulo disse que passou aquele que dorme no Senhor, ele não morre, ele passou da vida, ele passou da morte para a vida. O que morre, na verdade, não morreu, mas ele passou da morte para a vida. E eu não estou criticando campanha, eu queria que vocês me entendessem, não estou aqui criticando campanhas que a gente faz na igreja, campanha evangelística, campanha conferências, campanhas de cruzadas evangelísticas, não estou criticando.
Eu estou apenas querendo dizer a você, porque tem muitos crentes tratando o evangelho como uma campanha que ele faz no culto, que ele faz na igreja. Ah, já fiz a campanha lá, 7 dias para isso, 7 dias para aquilo, já fiz a campanha tal, já fiz a campanha X, pronto, já acabou, fiz a minha parte. O evangelho não é isso. Esse projeto de campanha da igreja, essa agenda, essa programação da igreja, pode até nos servir, e até serve como um incentivo, serve como um desafio, serve como um propósito, mas na lida do evangelho, nós fomos chamados não para uma campanha que começa tal dia, termina tal dia, começa tal hora, termina tal hora. Na lida do evangelho nós somos chamados para uma caminhada, nós somos desafiados a caminhar, a seguir os passos do Nazareno. Segue-me. Você está disposto a seguir a Jesus? Esse convite é para você, esse convite é para mim, esse convite é para nós. Ah, não, mas eu sou crente. Sim, eu também já sou crente. Ah, mas eu já sou até obreiro. Eu também sou obreiro. Ah, eu já sou até pregador. Eu também sou pregador, mas é para nós. Porque nós somos tentados muitas vezes a desviar do caminho, desviar do segmento de seguir a Cristo. Mas nós estamos sendo desafiados dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, a seguir Jesus. Nós somos seguidores de Jesus. Amém, queridos? Amém? É com esta palavra, é com esta mensagem que nós vamos enfrentar o mundo. É com esta disposição de seguir a Jesus, é lembrando da cruz, é lembrando do desafio de seguir os passos do Mestre, que nós vamos enfrentar esse período de pandemia, essa desgraça, essa tragédia que está assolando o mundo inteiro. É com esta mensagem que nós vamos levantar a cabeça das nações, que nós vamos levantar a cabeça das pessoas que estão em choro, que estão em luto, que estão desanimadas e dizer, tenha bom ânimo, vamos em frente. Jesus passou por aí também, esse é o mesmo caminho, nós estamos seguindo os passos dele. Ele passou por aqui, nós estamos seguindo as suas pegadas. Vamos em frente, vai dar certo, nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá. Deus é conosco. Crês tu isto? É essa mensagem que eu gostaria que você guardasse no seu coração.